irmãos, queridas irmãs, muita paz ao coração de todos. Hoje vamos trazer aqui uma mensagem, né, igualmente importante para que nós realmente possamos refletir, encontrar o fortalecimento, o amparo necessário, para o nosso dia a dia, né. Muitas vezes escutamos uma mensagem e essa mensagem serve para nos preparar, né, para o dia, que estamos, iniciando ou agradecer pelo dia que, passamos. E a mensagem hoje é intitulada Com Jesus, é de André Luiz, está lá na obra Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui nessa mensagem, André Luiz vem trazendo uma série eh, de situações em que nos leva a pensar que temos todas as virtudes, todas essas condições para realizarmos alguma coisa, mas que muitas vezes está adormecida em nós e que precisa se desenvolver, se desabrochar. E a gente consegue muitas vezes isso justamente com Jesus. Então, com Jesus é que eu vou aprender a renunciar, vou entender sofrimento, vou entender as nossas provas, o valor do trabalho, né? E assim, sucessivamente, ele vem nos trazendo. Então, vamos aqui, né, buscar analisar, não é? Então, com Jesus. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. Por que que é um privilégio a renúncia? Vai ser um privilégio porque eu vou renunciar àquilo que não me traz valor, aquilo que não contribui com o meu crescimento espiritual. Então, com Jesus, eu vou aprender a renunciar a as ilusões que muitas vezes eu vivo, e com isso é um privilégio. Por quê? Porque eu aprendi, não é, a estar com Jesus. Então eu vou passar a valorizar aquilo que realmente é necessário para o meu engrandecimento, para eu alcançar a minha plenitude. Com Jesus, eu vou entender o que é o sofrimento e vou perceber que através de muitas vezes do sofrimento, da dor, é que eu consigo buscar pelos acertos, buscar por aquilo que me é necessário, não é, para alcançarmos a nossa plenitude. Com Jesus, eu vou entender as provas, as dificuldades pelas quais eu passo, porque eu vou entender que são essas provas que vai me dar mais e mais poder. Poder sobre o quê? Poder sobre mim mesma, poder sobre vamos dizer, a conquista de mim mesma. Então, Jesus, numa das bem-aventuranças, ele nos fala da bem-aventurado aqueles que são mansos, não é? Que herdarão a terra. Podemos entender herdar a terra, herdar a nós mesmos, herdar a terra do nosso coração. E eu vou conseguir herdar a terra do meu coração, a ter poder sobre mim mesmo, através dessas provas que vão me levar ao quê? A alcançar a serenidade, a mansuetude, não é? Como Jesus nos ensina. Com Jesus também, eu vou entender o valor do trabalho, que o trabalho é toda ocupação útil. O trabalho é toda ocupação útil. E que eu preciso, na verdade, através desse trabalho, entender através do trabalho, que eu vou ter confiança, confiança em mim,
na trajetória que eu devo seguir. Vem nos falando do sacrifício, não é? Muitas vezes a gente tem que sacrificar algumas coisas, mas com Jesus eu vou sacrificar os meus impulsos, não é? Eu não vou ser aquela criatura que fala antes de pensar, não é? Eu vou ser aquela criatura que pensa antes de falar, não é? Vou ser aquela criatura que consegue entender, muitas vezes, diante da mágoa, diante de um acesso de raiva dos nossos irmãos, eu vou saber entender. Então, eu vou sacrificar em mim tudo aquilo que vai me trazer mal. Vamos entender com Jesus que a enfermidade do corpo, né, é o remédio para mim, espírito, alma. Então, a enfermidade do meu corpo me leva a entender que se eu passar pela situação com resignação, com coragem, com paciência, com tolerância, eu vou aprender a recuperar as minhas células que muitas vezes estão em desequilíbrio por conta das minhas escolhas inadequadas. Vem nos falar da calúnia. Quando eu estou com Jesus, eu não vou utilizar da calúnia, né? Eu não vou, mas aquele que vai caluniar, não é? Sobre a minha pessoa, eu vou entender, não é? Que vai honrar a minha tarefa. Porque eu vou entender que aquilo que está sendo levantado, esse falso testemunho, né, não me cabe, porque eu não sou dessa forma. Significa que eu já aprendi a ser eu mesma, eu já aprendi a ter, não é, como que eu vou dizer, aquele controle sobre eu mesma. Nada vai interferir no meu trabalho com Jesus. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. Muitas vezes somos perseguidos pelas escolhas que fazemos, pelas ideias que temos, não é? Muitas vezes as pessoas elas não pensam como nós, não agem como nós. E Jesus, numa das bem-aventuranças, na verdade, a última bem-aventurança, vem dizendo: bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome, não é? Então, o que isso realmente quer nos falar, quer nos dizer, não é? Que nós somos perseguidos por conta de Jesus. Então, se eu realmente tenho isso no meu coração, podem dizer e falar, se comportarem, que eu não vou mudar como os apóstolos não mudaram. A angústia purificará nossas esperanças. Muitas vezes ainda guardamos em nós angústias, né? Nós ainda trazemos essas sombras em nós. Mas com Jesus eu vou aprender a me liberar dessas angústias, a me liberar dessas sombras. E com isso eu vou ter esperança. Esperança do quê? De um dia melhor. Eu vou ter a esperança e a certeza que o Pai está comigo, que Jesus está comigo. E aí essas angústias vão se minimizando, dando espaço para a esperança. O mal convocará seu espírito à prática do bem. Com Jesus, aquilo que ainda é mal será transformado em bem. Porque nós temos o mal e temos o bem, não é? O mal ele não existe, porque diz que o mal é a ausência do bem. Então, por se é a ausência do bem, significa que o mal está ali porque não se tem o bem. Mas com Jesus,
a gente aprende a fazer o bem. E por conta disso, o mal vai minimizando, não é? O mal vai cedendo espaço para o bem. O mal faz com que a gente se canse de fazer aqueles mesmos, tendo a ter aqueles mesmos comportamentos. Com o bem, a gente não se cansa. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. Muitas vezes ainda sentimos raiva, mas com Jesus nós vamos aprender a transformar esse ódio, essa raiva, em amor. E aí ele termina, ele encerra. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, muitas vezes eu não consigo desenvolver tudo isso que ele veio nos trazendo, porque ainda eu tenho, em primeira instância, o egoísmo, o orgulho dentro de mim. Mas na convivência aqui na Terra, enquanto encarnado, eu vou perceber, não é? A importância e vou conquistar o meu aprimoramento. E veja que ele coloca aprimoramento individual, porque o aprimoramento ele se faz de maneira individual, que vai exercer influência no coletivo. Então a Terra, na verdade, é a possibilidade de nós alcançarmos dias melhores. Muito bem. Ficamos por aqui, pensamos nisso e vamos estar sempre com Jesus, procurar estar sempre com Jesus, para que a gente possa cada vez mais conquistar a nossa plenitude. Que a paz e a misericórdia de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador, esteja com todos.